Olá, pessoal de casa, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Escolha a Vida da Associação Pod. Para vocês que nos acompanham através do canal do YouTube Pod Pesqueira, hoje estamos recebendo em nossos estúdios Sandra Oliveira, psicopedagoga da Associação Pod, e Zenaide Santos, pedagoga da instituição. Sejam muito bem-vindas, meninas. Hoje vocês vão saber mais sobre o tema do diagnóstico à evolução. Olá, pessoal. É muito bom estar aqui com vocês e muito obrigada, Nayara, pelo convite. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês e desde já agradeço, Nayara, pelo convite. Obrigada a vocês por estarem aqui conosco. Hoje nós vamos falar sobre o tema do diagnóstico à evolução. O que seria isso? É de fato o que as meninas vivem na realidade delas na Associação Pod, né? Quando chega uma criança com um diagnóstico difícil, complicado, até a evolução. Então, as meninas vão falar sobre isso hoje aqui conosco. E aí, para iniciarmos nosso bate-papo, nossa conversa de hoje, eu gostaria de saber qual é o processo que a família percorre até chegar ao diagnóstico. Fiquem à vontade para responder as duas. Bom, geralmente, né, a família, quando recebe ali a criança, já é possível notar, né, que a criança ela é diferente, quando ela é, às vezes, agitada. Ou seja, principalmente quando a família ela já tem outras crianças. Então, a criança com deficiência já é ali notável, mas nem todas as famílias, infelizmente, nem todos, né, tem aquele olhar, né? E às vezes até vê, porém não toma nenhum tipo de atitude. Mas quando a criança ela vai para a escola, né, na maioria das vezes, quando a criança vai para a escola, aí o professor ele já consegue, né, dar aquele feedback para a família, já começa a pedir para a mãe observar, né? Então, assim, na maioria das vezes é a escola quem faz que é essa ponte, né, para que a família comece a procurar, né, um especialista, para que a criança receba ali um olhar especial, receba ali um diagnóstico. Então, muitas vezes é a própria família que observa, mas nem sempre, né? Então, é mais uma questão de comportamento, não é isso, Sandra? Sim. E aí, diante desse comportamento, dessas observações que a família, que a escola faz, é orientado para que os pais procurem um profissional, né, que vai fornecer para essas famílias um laudo. E esses profissionais são o neuropediatra ou um psiquiatra infantil. Entendi. Então, assim, diante das respostas de vocês, como é que as famílias lidam com isso e como vocês podem ajudá-las nessa questão? Então, Nayara, as famílias, ao receber o diagnóstico, né, elas normalmente recebem um choque também, né? Então, eu vou dar um exemplo. Essas crianças, elas são, às vezes, cuidadas por avós, por tios, por familiares. Mas aqui eu vou dar o exemplo da mãe. A mãe, no seu contexto, a mãe, quando ela tem o seu filho, né? Ela concebe o seu filho, ela já vem com aquela carga de cuidar, né? Como eu vou cuidar? Como é que eu vou lidar com algumas situações? Como é que eu vou proteger meu filho, né, diante de tantas situações ao nosso redor? E quando a criança ela vem com um diagnóstico, né, quando é possível, né, fazer essa avaliação e ver que essa criança tem um diagnóstico de deficiência, aí fica um pouco mais difícil para que essa mãe ela tenha esse suporte. Então, ela fica ali sem ter aquela orientação, sem ter aquela ajuda. E muitas vezes no consultório, né, aparecem relatos de mães solteiras que ficaram solteiras. Elas não eram solteiras, mas ficaram. Porque o parceiro, o homem, geralmente ele tem esse preconceito. Ele não aceita que o filho tenha alguma deficiência. Então, ele abandona aquela mãe. Então, ela chega e fala, eu cuido sozinha. Eu cuido dele sozinha, eu faço tudo sozinha, porque eu não tenho mais aquele apoio daquele parceiro. Então, eu estou só. Então, quando ela chega na instituição, ela é acolhida. Sim. Né? Porque ela não tinha esse parceiro, ela não tem essa ajuda e ela sofre
os diversos preconceitos, né? O capacitismo em volta dela. Sim, então assim, veja a dificuldade dessa mãe, né? Porque além dela receber um diagnóstico tão difícil, tão complicado, que muitas vezes ela não sabe como lidar com tudo isso, ainda vem a questão do parceiro que abandona, né? E aí eu gostaria de saber como é que vocês, quanto instituição, podem ajudá-las. Bom, nós recebemos a família, né, que recebe ali esse diagnóstico e como Sandra falou, né, muitas vezes a família está ali naquele processo de aceitação, né, que é difícil, não é fácil e como foi falado aqui, muitas vezes a mãe fica só pela falta do parceiro ali, da compreensão. Então, a instituição, ela acolhe toda a família, né? Principalmente essa mãe, não é? Então, ali na instituição, há aquela acolhida, a escuta, né? A gente para escutar essa... A instituição, né? Nós, como terapeutas, a gente pode dar um direcionamento a essa mãe. Porque ela chega perdida. Sim. Muitas chegam perdidas, ansiosas, elas querem um resultado de imediato. Então, aí a gente conversa, auxilia elas de que esse resultado, ele tem uma demora. Sim, né? É a longo prazo. É a longo prazo, mas isso vai acontecer ao longo prazo. Então, a gente se depara com essa ansiedade e aí a gente direciona. A gente tem profissionais na área da psicologia para que possam nos apoiar a dar essa direção a eles, a família ou mesmo essa mãe, né? E é assim que a instituição ela trabalha. Até porque, Sandra, geralmente quando a criança chega à Associação POD, ela não tem um único atendimento. Geralmente é todo um conjunto de profissionais. Então, isso já ajuda bastante, não é? Sim, com certeza. Lá a gente tem o fonoaudiólogo, a gente tem o psicólogo, o fisioterapeuta, um professor de educação física, música, arte. Então, isso ajuda muito também nas terapias. Entendi. E aí, eu gostaria de saber qual é o primeiro passo para o início das terapias. Quando a família ela chega com esse laudo, né, que o neuro ele oferece à família, então ela chega com esse laudo, ela vai à secretaria, leva uma documentação pessoal da criança e do familiar, né, do responsável da criança, e aí ela entra para uma lista de espera. Então, nessa lista de espera, aí ela vai aguardar e com certeza será chamada. Verdade. Entendi. E logo após, né, tem a triagem, né, a triagem inicial com todos os profissionais, né, que vão estar ali acolhendo. É nesse momento também que há aquela acolhida maior, né, quando a mãe vem aliás, a família vem com a sua criança, e ali é o primeiro contato que todos os profissionais têm com aquela família e com aquela criança, né, e aí é onde a gente vê qual o diagnóstico que a criança tem, né, e começa a escutar ali aquela família. E então se inicia, né? O início se inicia com a triagem, né? Com todos os profissionais, como já falei, e aí observa-se as necessidades da criança e quais serão as terapias oferecidas para aquela criança, porque nem sempre, por exemplo, nem sempre a criança ela necessita da fono, por exemplo, às vezes ela precisa do psicopedagogo, né? Isso. Então ali o neuro ele especifica as terapias, né, através do laudo, e é na triagem que fazemos essa separação ali de onde a criança ela vai ser atendida. Entendi, meninas. E aí, eu gostaria de saber agora, partindo para a questão do projeto terapêutico, né? Muitas pessoas não sabem o que é, de fato, e como é realizado. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. Ele é um documento, Nayara, que ele consta, é um documento onde fica todas as informações desse paciente. Né? Então, ele chega, né, nessa triagem e a partir dessa triagem, que é esse encontro com a família e com os outros profissionais, a gente começa a fazer esse documento com essas informações. Um documento de identificação. Isso. E aí é onde a gente vai dar início às terapias. E como é realizado esse projeto terapêutico, Zenaide? Primeiro, né, nós temos o impacto do diagnóstico, que é onde nós identificamos lá qual o tipo de comprometimento que a criança ela chegou na instituição. Se
a função cognitiva, a função motora, a linguagem oral, Uhum. linguagem escrita, a função auditiva, função visual, né? E ali, entre outras coisas, né? A vida familiar, fatores de saúde, fatores emocionais. Então, assim, o projeto terapêutico, ele é um impacto. Como a criança chegou na instituição, como nós estamos recebendo essa criança, né? Para que nós venhamos a cada reavaliação, vai ser explicado daqui a pouco, nós observarmos a evolução que a criança ela está tendo. Né? Então, é muito importante o impacto, né? O projeto terapêutico, que é o impacto do diagnóstico daquela criança que nós iremos receber. E aí eu gostaria de saber, família e terapeuta precisam estar em parceria no processo de evolução, que é bem o trabalho que vocês executam lá na Associação POD como terapeutas. Então, diante disso, vocês precisam estar alinhados com a família, elas precisam dar continuidade de tudo isso que vocês realizam no POD em casa? Sim, com certeza tem que haver, né, essa parceria com a família. A gente passou pela pandemia e a gente viu que o que a gente realizava em videochamada, a gente pedia para fazer alguns comandos e a família ela tinha que ter essa parceria em realizar em casa, para que a gente pudesse ter um resultado. E agora, no normal, né, dentro dos consultórios, na sala, a gente precisa dessa parceria, por quê? Por exemplo, através do comportamento da criança, do paciente. Né? Aquele paciente, nas consultas, ele estava tendo um comportamento, estava evoluindo muito bem, e de repente, numa outra consulta, ele já está ali no cantinho, ele está choroso, ele né, está com medo, apresentando medo. Aconteceu alguma coisa. Então, aí, o que a gente faz? Chama a família para conversar, né, de uma forma sigilosa, e perguntar o porquê daquele comportamento. Porque se estava de uma forma, por que está agora dessa forma, né? E aí, por isso que tem que ter essa parceria. Porque se a gente não souber um pouco do seu cotidiano em casa, fica difícil, nesses 30 minutos de atendimento, a gente ter um resultado positivo. Então, a família tem que estar lado a lado com o profissional, com o terapeuta. É um conjunto, não é isso, conjunto. Sandra? Verdade. Importantíssimo, inclusive. E aí, diante disso, eu gostaria de saber como a terapia está funcionando positivamente. Como é que vocês vão ter esse feedback das famílias? Como é que vocês vão saber que a terapia, de fato, o que vocês estão realizando no POD está funcionando? As terapias, a gente percebe que elas estão funcionando positivamente quando há as melhoras do controle emocional. Sim. Né, do paciente, quando os vínculos sociais eles estão tendo mais qualidades e quando a criança ela já consegue executar os comandos, sem que a gente tenha a necessidade de estar ali sempre orientando. O mínimo de tarefas possíveis, né? Ele já consegue executar. Já consegue. Entendi, Sandra. Mais alguma coisa, Zenaide, para falar sobre isso? É justamente isso, quando ela tem a autonomia, né? O que nós trabalhamos na criança é a sua autonomia, né? Para que ela desenvolva as suas habilidades ali sozinha, né? Então, quando a gente vê que ela já tem aquela autonomia em determinada área, então, mostra que ela está evoluindo bem, né? Isso. Eu ia fazer justamente essa pergunta agora, a Zenaide já me respondeu, mas se vocês puderem falar um pouco mais sobre isso, como vocês percebem a autonomia de uma criança dentro da sua patologia? Eu tenho um exemplo, né, de um paciente na minha sala, e aí esse paciente ele tem autismo, né, e a gente sabe que o autismo, às vezes ele fica ali naquele mundo e aí você acha que ele não está percebendo nada em volta, né? E aí eu comecei a fazer uma brincadeirinha, uns joguinhos de encaixe, e ele do lado, só observando. E aí eu fui encaixando, fui montando as minhas pecinhas, e ele só observando. Isso foi um cachorrinho de montar o encaixe. E aí eu coloquei o cachorrinho lá no balcão. E ele foi lá e pegou o cachorrinho e foi tentar. E aí quando ele olhou para mim,
Aí eu falei, é agora que eu vou começar a trabalhar. Porque todas as crianças, elas precisam ter confiança em você. Sim. E a partir do momento que o autista, ele olha para o seu olho, é aquele momento que ele está tendo confiança em você e você pode continuar seu trabalho. E aí você vai ter um resultado. Então, isso daí ficou muito marcado, né? Então, ficou muito marcado em mim nesse atendimento. Então, os mínimos detalhes já é uma evolução, né? Já Justamente é uma nosso evolução. tema. Já é uma evolução. Aquilo que parece ser pequeno, mas não é. Não é pequeno. A questão do olhar é a confiança. Então, quando ele tem confiança em você, então você consegue fazer o seu trabalho. Você consegue ter a evolução. Veja a importância, né? E aí, meninas, eu gostaria de saber como se dá o processo de reavaliação e por quê? O que é, né, a reavaliação, para que o pessoal que está em casa possa entender melhor o que é. A reavaliação, ela é feita, ela é realizada a cada 6 meses. Sei. O paciente entrou na instituição e ali, durante 6 meses, ele vai ser observado, ele vai ser estimulado, né, naquele diagnóstico. E depois desses 6 meses, todos os profissionais que o atendem vai estar ali vendo, lembra daquele projeto terapêutico? Sim. Quando a gente recebeu a criança. Então, ali, quando a gente for na reavaliação, a gente vai analisar e ver o que foi que a criança conseguiu evoluir. Entendi. Então, a reavaliação é isso, né? Eu tive um caso de uma adolescente que ela tem o CID de ansiedade generalizada, que é o CID F41.1, e quando eu recebi essa paciente, ela não conseguia nem falar comigo, né? Uma adolescente, muito ansiosa, ela não conseguia, ela não olhava, né, assim, olho no olho, né? Ela não conseguia, né? Extremamente ansiosa. E ali, como na arte-terapia, a gente trabalha muito o desenho, né? Trabalha muito a pintura, então é a terapia em forma de arte. E ali, como Sandra falou, né? A confiança, o acolher, como você recebe essa criança, como está, né, a sua vida, é preciso um sorriso, é preciso um abraço, né? Aquela acolhida para que a criança, o adolescente, ele se sinta em casa, né, naquela terapia. E ali eu pude observar, durante aqueles 6 meses, a evolução, né, a confiança que ela obteve ali, tanto que eu dei alta, né, ela ficou apenas no setor de psicologia, porque ela, através do desenho, através da arte, ela começava a conversar, sabe, ela se expressava e começava a conversar, e eu assim, a gente fica muito feliz com a evolução de como a criança chegou e como, com o decorrer dos meses, aí como ela está hoje. Então, é claro que a família, logo de início, quando você fala em uma alta, a família, tipo, às vezes não quer aceitar, mas é tão visível que a criança, que o adolescente, ele tá bem, que ele evoluiu, que não tem como, a família não pode contrariar, né, aquilo que está acontecendo. E aí, eu fiquei maravilhada com essa adolescente, com o quanto ela evoluiu, em poder conversar, em poder fazer cada arte. E ela dizia muito, eu não sei. Ela sempre dizia, eu não sei, eu não sei. E eu dizia, vamos aprender, né? Você está aqui para a gente aprender juntas. E ali eu colocava a arte e ela se expressava muito através da pintura, né? Tanto que conseguiu realmente estar conversando, e diante dos terapeutas ali ela conseguia se expressar, a ponto dela precisar somente do atendimento de psicologia, ao qual eu acredito que daqui a um tempo também vai receber alta, e é isso, é gratificante. Realmente, Zenaide e Sandra, realmente deve ser muito gratificante para vocês que estão trabalhando com isso diariamente, né? E aí, Zenaide citou também a questão da alta, e eu já tinha separado aqui, inclusive, uma pergunta para fazer posteriormente a vocês, mas antes disso, eu gostaria de saber quando o paciente recebe alta, né? Já que foi citada aqui, quando ele recebe alta das terapias, existe algum encaminhamento posterior e quais são as recomendações de vocês que fazem a equipe da Associação POD? Quando o paciente ele recebe essa alta, né, das terapias, realmente a gente faz essas orientações, porque esse processo ele é contínuo, como já foi falado. Né? Então, não é porque ele saiu de lá, da instituição, que ele não vá
deixar de frequentar a escola, de frequentar uma aula de música, uma aula de natação. Então, tudo é para o bem dele, né? Sim. Para o desenvolvimento do para o paciente. resto da vida, inclusive, para o resto né? da vida, né? Por mais difícil que seja sair da instituição, que às vezes é preciso ter esse contato social, né? Então, a criança ela já está ali, a gente já está preparando ele para ter esse contato social. E para a família também ter esse contato. Sim, Sandra. E eu imagino assim, não só para o paciente em si, mas para a família. Porque assim, o POD é como se fosse uma casa, uma segunda casa, não é? Então, eles têm esse acolhimento de todos os profissionais. Então, é uma família, não é? E aí, justamente, a pergunta que eu vou fazer a vocês agora. Existe dificuldade para informar o processo de alta à família? Como é que elas lidam com essa notícia, né? Tão difícil. Há uma resistência, né? Na maioria das vezes há uma resistência. Eu já tive casos de mães que desabaram no choro, né? Por conta do apego, né, à instituição, o carinho, né, dos profissionais para com seus filhos. Então, é como se estivesse arrancando um pedacinho, né, daquela mãe. Mas a gente tenta passar da melhor maneira possível. O lado positivo, né? O lado positivo, que eu procuro focar na evolução mesmo. Eu digo, olha, a sua criança evoluiu. A gente não tem como. A gente prepara para voar, né? A gente prepara eles para que eles venham voar, para que eles venham alcançar metas, objetivos. Então, assim, quando a gente vê que aqui, né, a gente já preparou, que ele já tem asas para voar, então a gente libera. Então, a mãe fica ali e chora. Assim, na maioria das vezes há, assim, essa resistência, né, dessas famílias, mas pelo outro lado, elas enxugam o choro, né, e dizem, se tá saindo é porque tá bem, né, se tá saindo é porque tá bem, e aí começa a agradecer, né, graças a Deus por vocês, eu agradeço a Deus pelo POD, e aí fica só aquele sentimento de gratidão, né, das famílias. Elas são, assim, bem gratas, né, pela instituição aqui nessa cidade. Quando você estava falando isso, Zenaida, eu estava olhando para a sua camisa e vendo o verdadeiro sentido da logomarca do POD, que é o pássaro. Porque o pássaro está pronto ali para voar. É justamente essa a função da Associação POD, não é isso, Sandra? Lembrando que na instituição há 2 tipos de alta. Sim. Né? A alta institucional, que é essa que Zenaide falou e mencionou, que as mães choram, porque institucional ela vai sair da instituição. Sim, entendi. Ela já está preparada. E tem a alta de setor, né? Tem a alta do setor. Então, eu posso dar alta para o meu paciente no meu setor, mas ele pode passar para um outro setor e continuar na instituição. Entendi. O que dá aquele alívio para a família. Então, olha, você não vai estar com a psicopedagoga Sandra no sensório 1, mas vai para o sensório 2. Entendi. Ou então vai continuar na arte-terapia, vai continuar com a educação física, então não sai. Então dá aquele alívio para a família. Importante citar também, deixar bem claro aqui, né, que existe alta institucional e alta setorial, não é isso? Verdade. Sim. E aí, meninas, diante de todos esses esclarecimentos e desse tema tão interessante que vocês trouxeram para nós, né, aqui nós nunca tínhamos falado tão especificamente disso, eu gostaria de saber qual o tipo de atendimento que vocês realizam na Associação POD. A gente citou alguns assim por alto, mas especificamente quais são os atendimentos que são realizados na instituição? Bom, no meu caso, né, o psicopedagogo ele vai trabalhar com as terapias cognitivas, sensoriais, né, e elas todas voltadas para a evolução daquele paciente, onde a gente vai trabalhar a questão do desenvolvimento, da evolução, da coordenação motora ampla, né? Essa parte social, né? Desenvolver essa parte social, essa interação social que muitos chegam e têm essa dificuldade, né? Emocional também, o psicopedagogo ele trabalha também muito com o emocional, então ele vai trabalhar, ele vai fazer com que essa criança ela tenha um controle emocional, social e também essa coordenação motora ampla. E no meu caso, né, eu estou na arte-terapia, que é o setor de terapia através da arte, e é uma especialização que utiliza alguma prática artística para trazer bem-estar aos pacientes.
como a pintura, o desenho, a dança, a escultura, a fotografia, música, literatura e audiovisual, né? E aí nós trabalhamos muito a coordenação motora fina, grossa, a socialização, a comunicação. Então, através da arte, é um mundo ali dentro da arte terapia. É a terapia através da arte. Então, a criança, ela entra de uma forma e, com certeza, ela sai diferente, sai bem evoluída. Que bom. Então, realmente, vocês têm um trabalho muito lindo e muito significativo na vida dessas famílias e dessas crianças que são passadas pela Associação POD, né? Que tem essa trajetória tão importante pela instituição. E aí, nós estamos já encaminhando para os nossos minutos finais do podcast. E aí, nós trouxemos esse tema muito pertinente, que é do diagnóstico à evolução, e vocês trouxeram várias questões para esclarecer para nós aqui, para o pessoal de casa que está atento aqui ao nosso podcast hoje. E aí, para encerrar, eu gostaria de saber como é que funciona o acolhimento às famílias. Uma coisa mais direcionada às famílias acontece na Associação POD? Sim, sim. Nós temos atendimento, né, com os voluntários. Eles que atendem essas famílias, né, os psicólogos. Inclusive, você que é psicólogo e deseja ser voluntário aqui na instituição, né, é só você vir até aqui, procurar a secretaria, né, e se informar e vir aqui estar contribuindo de alguma forma com o seu trabalho, né? Então, é dessa forma que os voluntários, eles atendem a essas famílias. Entendi, Zenaide. Então, não só psicólogos, mas qualquer pessoa que deseja ser voluntário da Associação pode estar entrando em contato para realizar esse tipo de trabalho voluntário, que a gente sabe que é muito importante, né? Porque as famílias vêm com essa carga que a gente falou aqui hoje, né? Muitas vezes são abandonadas pelos parceiros, né? Mas tem que continuar cuidando do filho, né? Como papel de mãe mesmo. E aí a gente sabe que elas precisam, né, desse apoio. Verdade, e que bom que na Associação POD tem voluntários, psicólogos que podem dar esse apoio a elas, não é isso? Isso. Qualquer pessoa que quiser fazer esse trabalho maravilhoso e lindo, que é o trabalho do voluntariado, pode vir sim. E é bem acolhido. Eu mesma fui uma voluntária da Associação POD. Maravilha, olha aí, que bom. Eu fui uma voluntária e aqui estou. Que bom, Sandra. Então, parabéns, não só para a Sandra, mas para a Zenaide também, para vocês, meninas, que trouxeram esse tema tão importante aqui para nós, né? Para que as famílias tenham também ciência de tudo, né? E da importância do trabalho que a Associação POD realiza aqui na cidade de Pesqueira, que não atende também só Pesqueira, mas atende todas essas cidades circunvizinhas que estão aí nos municípios da 8ª Microrregião de Saúde do estado de Pernambuco. Então, gostaria de agradecer a vocês pela presença e fiquem à vontade para se despedir do pessoal que está em casa. Nayara, eu agradeço, né, o convite, foi muito bom, foi maravilhoso estar aqui falando um pouco, né, do nosso trabalho, o quanto ele é importante, né, para nós e para as famílias também. E Com muito certeza. Obrigada. E foi muito bom estar com vocês. Eu também agradeço, Nayara, pela oportunidade, né? A Associação POD, pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco, né, de conhecimento, um pouco daquilo que a gente faz, né? Do nosso trabalho na instituição. Então, estou muito grata por este momento e que venham os próximos. Que bom, meninas. Então, muito obrigada a vocês pela presença aqui, ao pessoal que está em casa nos acompanhando em mais um episódio do podcast Escolha a Vida da Associação POD. Então, até logo, aguardo vocês e fiquem ligadinhos aqui no nosso canal do YouTube POD Pesqueira. Até mais!